Bom, olá a todos. Então, hoje a gente vai trabalhar aqui com uma parte, só uma introdução, né? A parte de alguns conceitos básicos aí de probabilidade, que são de suma importância aí, né, para a gente depois utilizar na nossa disciplina, tá? Então, pessoal, aqui é o seguinte, ó. Então, vamos começar aqui com uma pequena introdução, né? Então, primeira coisa importante, né, quando a gente pensa aí em cálculos de probabilidade, então, assim, é uma área, assim, essencial, tá, para a estatística, né, de forma geral, porque acaba dando a base, né, para a estatística. Vou colocar aqui, ó, probabilidades, tá? A gente tem aqui, ó, então, o nosso curso aqui, ó, de probabilidades. Aí, essa etapa, a gente vai ver aqui uma pequena introdução, tá? Vamos colocar assim, ó, um tópico 1. Então, uma pequena introdução que nós temos. Pessoal, então aqui é o seguinte, né? Quando a gente pensa em probabilidade, isso aqui tem, assim, diversas e diversas aplicações práticas. Seja, por exemplo, né, na área de negócios, então é importante a gente achar, né, estimar qual é a propensão dos clientes comprarem um determinado produto, por exemplo, tá certo? Então pode ser um dos interesses, né, no mundo dos negócios, como também, né, a gente pode pensar aí, sei lá, em finanças de uma forma geral. A gente pode calcular, né, qual seria a probabilidade de um determinado ativo remunerar acima de tantos por cento ao mês, tá? Baseado nos dados históricos, por exemplo, tá? Então a gente pode usar também para a parte de riscos, que é uma parte aí de fundamental relevância aí no campo de ciências atuariais, né? No campo de seguros, por exemplo, tá? Então aqui, ó, a gente tem diversas aplicações práticas, tá? Então aqui, ó, a gente tem aplicações, então vou colocar assim, ó, aplicações diversas, tá? Então, a gente tem diversos campos. Então, por exemplo, na medicina, né? Medicina, então a gente vê, né, qual a probabilidade de uma determinada vacina ter um efeito aí positivo, tá? A gente pode calcular isso aí, né, de acordo com alguns estudos que estão sendo levantados, estão sendo feitos, tá certo? Aí a gente pode pensar, então, no campo de finanças. Então, por exemplo, ó, no campo de finanças, que é um campo aí muito amplo, né, na parte de finanças. Então, a gente pode calcular a probabilidade do cliente, né, se tornar inadimplente, a probabilidade dele atrasar, né, um pagamento, sei lá, acima de 90 dias, por exemplo. Então, tem diversas e diversas aí vertentes que a gente pode fazer aí no campo de finanças, tá? E, logicamente, né, no campo de ciências atuariais. Ó, ciências atuariais, tá? Então, a gente pode medir, né, parte de riscos, no caso de seguros, tá? Na parte de previdência, né, plano de saúde. Então, isso aí tem, assim, diversas métricas que a gente pode fazer a aplicação disso. Você pode pensar até na parte de clima, né? Então, o pessoal aí da área de agronegócios, por exemplo, tem muito interesse, né? Medir risco climático, risco pluviométrico. Então, o negócio, assim, aplicações diversas, né, que a gente tem e são de suma importância aí para a gente fazer as aplicações práticas, tá? Da estatística, né, como um todo, tá certo? Então, isso daqui, ó, a gente pode ver essas aplicações diversas, né, nesses campos, ó, entre outras, tudo bem? E acaba sendo também, né, a base de diversos aí conceitos que são construídos depois, né, a partir da dinâmica das distribuições de probabilidades que a gente tem, tá? Então, dá sustentação aí a diversas construções da teoria estatística, tá? Vamos colocar aqui, ó, uma sustentação a diversas, vou colocar assim, ó, diversas construções de teorias estatísticas,
Tudo bem? Então, assim, ó, é um campo, assim, de muita importância, tá? Então, não é só na parte, né, de ciências atuariais aí propriamente ditas, mas, assim, diversas aplicações aí importantíssimas que a gente tem, tá? Então, por exemplo, né, no campo até de machine learning, então quando a gente pensa aí na parte de alguns algoritmos, né, da inteligência artificial, então precisa ter a probabilidade, até porque quando a gente pensa em machine learning, por exemplo, né, o aprendizado, algoritmo de aprendizado de máquina, o que a gente tem? A gente constrói um determinado algoritmo, então a gente constrói lá um determinado modelo, a gente pode pensar assim, tá? Um modelo estatístico, por exemplo. E qual que é a ideia? Esse modelo ele trabalha num conjunto de dados, então a gente tem lá uns dados que a gente chama aí de dados de treino, por exemplo, tá? E aí a gente pega esse modelo que foi desenvolvido em cima desses dados e ele é aplicado depois no que a gente chama de dados de teste. E aí já começa a ter muita coisa importante, né, que a gente tem que levar em consideração. Será que de fato, né, esse modelo ele é bom para a gente poder estimar, né, os dados desconhecidos? Será que existe alguma convergência de probabilidade? Então a gente começa a observar, ó, que de fato isso aqui, ó, é de extrema relevância para diversos e diversos campos aí que a gente tem, tá? Então, pessoal, ó, no campo de seguros, isso aqui é muito empregado. Então, assim, não tem como, né? Porque, por exemplo, quem trabalha nessa área, né, no campo de modelagem, você pega instituições financeiras, seguradoras, tá? Isso aí é até por lei, né? Tem exigência da lei aí que tem que fazer lá os modelos. E é lógico, esses modelos normalmente eles são todos auditados. E quando eles são auditados, né, logicamente tem que ter toda a consistência por trás desses modelos, para ver se de fato, né, eles estão de acordo, né, com a teoria que dão suporte a esses modelos que foram construídos ou não. E a probabilidade entra aí, não tem como, né? A gente tem que medir aí probabilidade. Aí, logicamente, tem até a parte de loterias, né? Você vai fazer um jogo aí qualquer, uma loteria, logicamente, né, quem tiver acima de 18 anos, na verdade, então, assim, faz lá um jogo aí Mega Sena, tá, Loto Fácil, sei lá, qualquer jogo aí que a Caixa Econômica aí tem disponível, então a gente tem lá as probabilidades, né, tem as chances, né, de alguém ganhar. Então, muitas vezes o pessoal fala, eu nunca conheci ninguém, né, porque ganhou uma Mega Sena, por exemplo. Lógico que não, né? Porque é muito difícil, né? A chance é muito pequena, tá certo? Porque o universo de possibilidades, ele é muito amplo, ele é muito grande. Então a gente já começa a observar, né, que de fato a gente tem aí um campo muito grande, né? Porque aí você começa até a dar uma viajada, concorda? Você começa a pensar assim, fala, puxa, mas e aí, né? Quais são essas possibilidades todas? Será que a gente precisa conhecer todas as possibilidades? Ou será que não, né? Então, como que a gente pode tentar tratar isso daí, tá certo? Então, assim, se a gente pegar, por exemplo, no campo de riscos mesmos, né? Se a gente pensa na parte de risco, na parte de finanças, tem uma métrica muito utilizada, que é o VaR, que é o valor em risco. Então, você tem lá uma posição financeira, né? De uma determinada instituição, determinada seguradora, por exemplo. Então, a gente tem assim, a chance de acontecer determinada perda, ela é baixa. No entanto, se acontecer, o impacto ele acaba sendo aí muito forte, né? O impacto é muito significante, tá? Então, por isso que é importante, né, a gente ter essas métricas, ter isso tudo aí muito bem avaliado, tá? Muito bem quantificado. Tudo dentro, né, da teoria que é desenvolvida, tá? Então, isso aqui é de suma importância mesmo, não tem como a gente fugir, tá certo? Bom, então vamos lá. Então, aqui, ó, quando a gente tem essa importância, aí uma pergunta que surge, né? Será?
a gente tem, igual eu falei, né, da loteria. Pô, aí você fala lá, pô, Mega Sena, a gente tem lá 60 dezenas para jogar 6, né? Seis números, 6 apostas, 6 dezenas, tá? Então, pô, será que a gente tem que listar todas as possibilidades de ocorrência, né? Então, será que precisa ver isso? Um exemplo clássico, lançamento de um dado, né? Um dado já é mais fácil, né? Todas as possibilidades, né? De qual face que vai sair. A gente lança um dado, né? Um dado aí não enviesado. Então, ou vai sair lá a face de número 1, né? 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, aí tá até fácil, tá? Aí não tem grandes problemas. Vai lançar uma moeda. Pode sair cara ou coroa, tá certo? Então, assim, tem determinados casos que são fáceis, né, de trabalhar. Agora, outros, a gente já começa a ter aí um universo muito amplo. Então, às vezes, boa parte das vezes, na verdade, né, a gente não precisa conhecer exatamente quem são os caras, né, que compõem aí todo esse universo que a gente quer avaliar. Mas, para calcular as probabilidades associadas, aí é importante a gente saber, pelo menos, o tamanho desse espaço, tá? Então, vamos começar aqui, ó, bem tranquilo, tá? Bem fácil. A gente vai começar aqui, ó, só relembrando, tá? Uma parte bem simples mesmo, ó. Vamos colocar aqui, ó, chamar de 1.1. Vamos colocar aqui, por exemplo, alguns métodos de contagem, né? Porque, assim, já que a gente não precisa conhecer exatamente, né, quais são todas as possibilidades, mas para alguns cálculos aí a gente precisa saber, né, o tamanho desse universo do nosso interesse, tá? Então a gente tem aqui alguns métodos de contagem que a gente vai dar uma lembrada, né? Certamente vocês já devem ter estudado isso aqui, tá, em algum momento da vida, mas é bom, né, para dar uma reaquecida aí nos motores, né, dar uma retomada nisso daqui, tá? Então, por exemplo, ó, vou chamar aqui, ó, dentro do 1.1, vamos chamar aqui de item A. Então, vamos começar do caso mais fácil, né? A gente tem lá a regrinha, ó, regra de multiplicação, tá? Regra de multiplicação. Pessoal, então, ó, regra de multiplicação, né? O que a gente tem? A gente tem lá um determinado procedimento e ele pode ser executado, sei lá, N maneiras, tá? N maneiras. Aí tem um outro procedimento, por exemplo, na sequência, que ele pode ser executado lá de S maneiras, e assim sucessivamente, tá? Então, a gente tem aí diversos procedimentos seguidos, tudo bem? Então, sei lá, um procedimento 1, 2, 3, 4, 5, K procedimentos, tá? Cada procedimento você tem lá diversas maneiras que possam acontecer. Então, a pergunta é, né? Qual o número total aí de possíveis execuções que a gente tem? Então, a gente pode tratar aqui essa regra da multiplicação, tudo bem? Então, ó, essa regra aqui, ó, vamos supor assim, ó, se a gente tiver K procedimentos, ó, vamos colocar assim, ó, vamos tentar formalizar um pouquinho isso, né? Então, o que essa regra de multiplicação aí nos diz? Para a gente tentar fazer a contagem, né, dessas possibilidades. Então, a gente pode dizer assim, ó, sei lá, vou colocar assim, ó, para K procedimentos, ó, para K procedimentos executados em sequência, tá? O número total possível de execuções, ó, será o quê, né? Por exemplo, a gente tem lá K procedimentos, tá? Deixa eu só tentar ajustar isso aqui um pouquinho melhor. Ó, então a gente tem lá, vou colocar assim, ó, a gente tem lá K procedimentos executados, tá certo? Ó, então tem lá o procedimento 1, quantas maneiras, né, que ele pode ser executado. Aí vamos supor, ele tem lá N1 maneiras. Procedimento 2, N2 maneiras, né? E assim sucessivamente.
Então, a ideia, quando a gente for fazer aí essa quantidade, né? Eu acho que esse aqui ele é até bem intuitivo, né? Basta fazer a multiplicação, né, das possibilidades. Então, sei lá, a gente tem lá uma peça de uma produção, o pessoal de controle de qualidade trabalha muito com isso. Então, sei lá, essa peça tem que passar por 3 estações de controle, tá? Por exemplo, tem lá três estações. Aí, cada estação, ela vai ser inspecionada, né, por determinada característica, tá? E marcada lá adequadamente. Então, sei lá, pode ser até no processo de produção, né, de uma montadora, tá, de um automóvel. Então, lá tem vários processos, né, de controle. Então, passa lá numa estação, aí o que os caras vão avaliar, né? Quais são as classificações? Os caras vão olhar lá, sei lá, será que a lataria, né, foi instalada de maneira correta? Seria uma possibilidade, tá? Uma outra, será que o motor está ali certo? Um determinado parafuso foi apertado de forma adequada, tá? E assim vai. Então, sei lá, numa primeira estação você teria, sei lá, 3 classificações, tá? Aí você tem mais uma outra estação, mais 2, por exemplo, que lá os caras vão olhar outras coisas. Sei lá, e cada um vai ter 4 classificações. Então, basta fazer as multiplicações possíveis, né? Então, quer ver, ó, só para a gente poder ilustrar aqui, vamos supor assim, ó, pessoal, eu vou fazer aqui com vocês assim, ó, vamos supor, você tem lá um procedimento, aí ele vai ter aqui, né, ó, algumas possibilidades, tá? Então, sei lá, ó, procedimento 1, aí pode ser classificado aqui, ó, 1, 2, até N uma vez. Só que aí quando chegar aqui, vai chegar um outro procedimento, né? Aí ele vai ter mais a quantidade de vezes para cada uma das possibilidades. Tá certo? Ó? Então, por exemplo, aqui, ó, esse cara aqui, né? Ele vai ter uma vez aqui, sei lá, pode ter aqui, ó, N2 possibilidades, ó. Ó. E assim vai. Só que da mesma forma que esse aqui tem, né? Esse aqui vai ter os outros demais também, né? A gente teria aqui, ó, a mesma coisa, tá? Teria que ter também, ó, mais possibilidades. Ó, e isso aí vai aumentando, né? Isso aí vai sucessivamente, né? Isso aí vai aumentando aqui, ó, no decorrer aí do nosso processo, tá? Então, a gente teria aqui, ó, um procedimento aqui, ó. Então, tá lá, ó, vamos supor, procedimento. Opa. Só borrou aqui um pouquinho. Ó, então a gente teria aqui, ó, procedimento 1, suponha esse aqui em vermelho, né? Aí ele tem quantas possibilidades? Suponha que ele tem aqui, ó, N1 possibilidades, tá? Quando chegar aqui, ó, nesse procedimento 2, né? A gente está colocando aqui na cor azul, ó. Então, supor, chegou aqui, só que aí ele tem aqui, ó, vamos supor, N2, colocar assim, ó, N2 possibilidades, né? Para cada um dos ramos. Tá? Então, teria aqui, ó, N2 possibilidades, né? E assim vai, né? E assim sucessivamente. Esse negócio não para, né? Teria, por exemplo, K procedimentos, tá certo? Então, ó, o número total de execuções que a gente vai ter aí, basta, é bem intuitivo, né? Ó, você tem N1 aqui, ó, só que esse cara aqui tem N 2 vezes, né? O outro é a mesma coisa, o outro é a mesma coisa. Então, N1 multiplicado pela outra quantidade, né? Se a gente estender isso aí para K procedimentos, então, ó, o número possível de execuções, nesse caso aí, o que nós teremos, ó? Ele vai ser assim, né, ó? A gente vai ter, ó, N1 possibilidades vezes N2 possibilidades, né? Vezes NK possibilidades. Supondo, lógico, que a gente tem aí K procedimentos. Tá certo? Ó, a gente teria aí K procedimentos, ó. Então, a gente vai ter aqui, ó, essa é a regra aí da multiplicação. Tudo bem? Então, basta fazer as multiplicações todas, tá?
aí a gente tem aí essa quantidade, tá claro? Então, por exemplo, ó, deixa eu colocar aqui só para a gente ilustrar, né? Sei lá, uma aplicaçãozinha disso, ó. Olha que interessante, quer ver, ó? Vamos fazer assim, ó. Deixa eu abrir aqui, só para a gente poder ver. Ó, eu vou abrir aqui com vocês. Vamos supor assim, ó. Eu abri aqui, você tem lá, ó, aqui os jogos, tá? Você tem aí os jogos da Caixa Econômica, tá certo? A gente tem lá os jogos, né? Os possíveis jogos que a gente tem. Bom, aí tem vários aí, né? Aí, por exemplo, ó, eu não sabia, aí eu vi esse aqui, ó, tem esse Super 7. Ó, Super 7. É um jogo aí novo, né, que a Caixa Econômica lançou. Pode ver, ele é super novo, ó, porque a gente tem aqui ó, ele está no concurso número 20 ainda, não sei se vocês conheciam ele. Olha que interessante, pessoal, o que ele faz, ó. Ele tem aqui, ó, por que eles chamam, né, Super 7? Ó, são 7 colunas, tá? Onde cada coluna a gente pode marcar, tem que acertar um número, tá, de cada coluna. Então, seria um número aqui, outro aqui, tá? A ordem não importa. Só que aí você tem aqui quantas possibilidades em cada um, né? Ó, de 0 a 9. Então, a gente tem aqui 10 possibilidades, né? Aí você tem que acertar esse, né? Só que assim, ó, tem 10 possibilidades aqui, 10 aqui, 10 aqui, né? E assim sucessivamente. Então, aqui seria como se fosse 7 procedimentos, onde cada procedimento a gente tem aí 10 possibilidades. Os N seriam todos iguais. Então, bastaria fazer a multiplicação, né? Seria 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 10, 10, 10. E assim vai. Tá certo? Ó, essa seria, então, aí a ideia quando a gente pensa aí no caso desse jogo aí de Super 7. Então, vai ser 10 elevado a 7. Tudo bem? Seria uma aplicação direta, né, dessa parte aqui dos métodos de contagem, tá? Quer ver? Ó, vou colocar um pequeno exemplo aí, só para não dizer que a gente não viu nenhum exemplo, né? Vou colocar assim, ó, exemplo 1. Ó, então, vou colocar assim, pessoal. Exemplo 1, vamos supor que a gente tem assim, ó, sei lá, uma peça, ó, uma determinada peça, ó, deverá passar por, sei lá, 3 estações, tá? 3 estações lá de controle de qualidade. Controle de qualidade, tá certo? Ó, então, a gente tem lá uma determinada peça, né? Deve passar aí por essas 3 estações, tá? Aí cada estação, a peça é inspecionada para determinada característica, ó. Vamos colocar assim, ó. Em cada estação, ó, em cada estação, a peça ela é inspecionada, tá? Inspecionada para avaliação, né, de determinada característica. Tudo bem? Ó, tá lá. Aí supõe o seguinte, ó, na primeira estação, ó, na primeira estação, por exemplo, 3 classificações são possíveis. Ó, 3 classificações são possíveis, tá? Enquanto, vou colocar assim, ó, enquanto que nas duas últimas estações, tá? Enquanto nas 2 últimas estações, 4 classificações, ó, 4 classificações são possíveis, tá? Em cada, tá? Então, em cada estação, tá? Em cada uma das duas, ó. Nas 2 últimas estações, 4 classificações são possíveis em cada uma delas. Tudo bem? Ó, então aqui é bem fácil, né? Bem tranquilo aí para a gente poder ilustrar. Ó, a gente tem aí essas informações, né?
Deixa eu só arrumar aqui, que ele fica jogando o texto ali um pouquinho para baixo. Ó, então tá lá, ó, qualidade, né? Deixa eu só... Ó, então colocar assim. Ó, na primeira estação... Opa, ficou ruim ali. Bom, dá para vocês entenderem, né? Ó, na primeira estação, 3 classificações são possíveis, enquanto nas 2 últimas estações, né, 4 classificações são possíveis em cada, tá? Muito bem. Então, se a gente quiser saber aqui, ó, de quantas maneiras, né, essas peças possam ser marcadas, então basta fazer a regrinha da multiplicação, tá certo? Ó, então, quantas maneiras isso aí pode ser feito, né? Quantas maneiras que as peças podem ser classificadas, por exemplo, né? Classificadas, tá? Por quê, né? Sei lá, a primeira pode ser, sei lá, bom, ruim, mais ou menos, tá? A outra tem lá outras possibilidades, e assim vai. Então, para achar aqui, basta aplicar a regrinha da multiplicação, tudo bem? Ó, então, para a gente resolver isso aí, ó, pela regra da multiplicação, o que a gente tem, ó? A gente tem ali 3 possibilidades, né? Ó, primeira estação, 3 classificações, então, ó, 3 classificações vezes, logo na sequência, né? A gente tem mais 4 possibilidades, ó, então 3 vezes 4, depois, na outra estação, 4 possibilidades, tá? Então, aquele jogo lá do superset, né? Superset lá que a gente viu lá da Caixa Econômica, seria 10, né? Elevado à 7ª potência, tá? Aí seria 3, enter, né? 4 vezes, a gente teria aí 48 maneiras. Beleza? Ó. Então, nesse caso aqui, ó, a gente teria aqui, ó, 48 maneiras tá? Que essas peças poderiam ser classificadas. Tá certo, então? Tranquilo? Tá? Pessoal, ó, aí uma coisa aqui importante que a gente vai tentar fazer aqui na nossa disciplina vai ser o seguinte, tá? Aqui, ó, a gente vai fazer sempre assim, quer ver? Ó, deixa eu só colocar aqui para vocês, só um minutinho. Opa, tá aqui. Ó, então assim, a gente vai, sempre que possível, tentar ir mostrando aí a ferramenta, né, o uso do R, para tentar aí nos auxiliar, tá certo? E algumas continhas básicas, tá? Em determinados momentos, lógico, a ajuda vai melhorar mais, né? Vai ajudar bastante. Então, eu vou usar aqui o RStudio. Então, vocês devem ter aí, né? Qualquer coisa é gratuito, né? Só baixar aí, é fácil, tá? Então, aqui, por exemplo, né, dá para a gente fazer essas continhas básicas aí, bem direto, né? Então, se quisesse, sei lá, multiplicar, a gente teria lá, sei lá, 3, né? Vamos colocar aqui, ó, vezes 4, vezes... Vamos ver se ele faz assim, ó, vezes 4, 4, né? Ó, aí já dá lá o 48, tá? Então, ó, essas contas, não esquece. Quando for fazer aqui o básico, né? A gente usa lá o Ctrl Enter, né? Logo após aí a sequência, tá? A gente teria lá 3 vezes 4 vezes 4, né? Que deu lá, tá logo aqui, ó, desse lado, né? 48 possibilidades, né? Que foi a conta que a gente acabou de fazer, tá certo? Bom, certamente aí, né? Vários de vocês aí devem ser já rato de R, tá? Então, eu vou mostrando aqui só para assim, fazer um link, né? Só para usar uma ferramenta, né? Tentar ilustrar aí algumas análises empíricas que acabam aí nos ajudando, né? Então, o R aí com certeza vai ajudar bastante aí nesse ponto, tá? Bom, mas é lógico que é apenas uma ferramenta, né? A gente não vai perder o foco aí e ficar apertando o botão, né? Esse é o nosso objetivo aqui, tá? Bom, pessoal, ainda aqui nos métodos de contagem,
Então, a gente tem aquela parte de permutações, né? Vamos colocar aqui, ó, item B. Então, a gente tem lá as permutações simples. Deixa eu só aumentar aqui, ó. A gente não vai ver tudo, tá detalhado aí não, é só para lembrar algumas coisas importantes, ó. Permutações simples. Então, aqui, ó, quando a gente tem lá as permutações, bom, o próprio nome está dizendo, né? A gente vai permutar os elementos, né? Vai trocar eles, vai trocá-los de posição, tá? A gente vai fazer essa permutação. Então, por exemplo, cada agrupamento vai se diferenciar do outro, né? Pela ordem dos seus elementos, tá? Então, o que a gente tem, né? Tem aqueles negócios de anagrama, né? Lembra que você tem lá as letras, né? Sem ser repetido aí. Aí você tem lá as letras, aí a gente vai mudar a ordem, né? Quais são as permutações possíveis que a gente teria, tá? Então, ó, vamos colocar a regrinha que vai interessar. A gente não vai ficar detalhando isso, assim, passo a passo, tá? Só algumas que a gente vai precisar mesmo aqui na nossa disciplina. Então, por exemplo, ó, de forma geral, até para a gente ir lembrando, né, algumas coisas, que às vezes está meio enferrujadão, né? Faz tempo que não vê isso, ó. Ó, o número de permutações, ó, número de permutações, tá? De um conjunto, ó, de um conjunto, vamos pôr assim, ó, composto por N elementos, tá? Ó, então, um conjunto composto aí por N elementos, então o que a gente vai ter? Ó, vamos colocar assim. Então, um conjunto composto, deixa eu só, antigamente ele deixava isso aqui melhor, agora tem que ficar ajustando. Ó, conjunto composto, né, de N elementos, então a permutação desses N elementos vai ser o N fatorial, tá? Então, a gente tem lá N, né? A gente tem aqui, ó, permutação de N vai ser igual a N fatorial, tá? Então, de forma geral, né? A gente tem essa expressão aqui, ó. Tudo bem? Pessoal, aí não esqueça, né? O fatorial, ó, N. Quando a gente fala, né, em N fatorial, lembra que é a multiplicação, né? É o N vezes, né, o seu anterior, N menos 1, né? Os números aí naturais, vezes N menos 2, tá? E assim sucessivamente, né? Até vezes 1. Tudo bem? Ó, por definição, 0 fatorial é igual a 1, tá? Então, só algumas notações aí para a gente lembrar. Às vezes é importante, né, dar uma lembrada nisso aí, para não passar batido. Então, vou colocar aqui, ó. Então, formulazinha, né? Essa daí, ó. Permutação de N elementos igual a N fatorial, tá? Bom, e essas propriedadezinhas, deixa eu colocar aqui, ó. Então, a gente tem aqui essas propriedades, né? Só para a gente dar uma lembrada. Então, a gente tem lá, N fatorial é o N vezes N menos 1, N menos 2, né? Até vezes 1. E, por definição, 0 fatorial é igual a 1, tá? Então, são propriedades, né, que nos ajudam, né? A gente fazer isso aí, esse tipo de análise. Então, sei lá, um exemplinho bem bobo aqui, ó. Vou chamar de exemplo 2, só para deixar registrado aí, ó. Exemplo 2, tá? Bem bobinho mesmo, só para aquecendo os motores, né? Aquecimento nos motores. Ó, então, por exemplo, vamos colocar assim, ó, ao considerar, tá? Ao considerar o anagrama, ó, da palavra, sei lá, amor, né? Isso que o mundo mais precisa hoje, não é? Na verdade, tem muito amor e saúde, né? Ó, então, o número de permutações, ó, o número de permutações, né? Vai ser quanto? Olha só, o que a gente vai ter, ó, número de permutações. Bom, aí é diretão, né? Deixa eu só ir ajustando aqui, ó. Ó, o número de permutações. Aí a gente teria feito todas as combinações, concorda? A própria palavra amor, né, do jeito que está,
Aí colocar, sei lá, AN, trocar o R com O, né? Depois jogar o O para cá e assim vai, tá? Então, assim, tá vendo? Só 4 letras e já dá um trabalhinho aí, né? Se a gente quisesse ilustrar todas, né, possíveis. Mas não necessariamente a gente vai precisar, né, ficar fazendo isso. Às vezes é importante saber o tamanho disso, né? Quantas possibilidades que isso aqui pode acontecer. No caso, a gente tem aqui 4 letras, né? Então, o número de permutações, ó, a gente vai ter aqui, né? Ó, permutação de n elementos vai ser igual a n fatorial, tá? Então, aqui, ó, nesse caso, deixa eu fazer aqui com vocês, ó. Então, quando a gente tem aí, ó, esse tipo aí de conta, ó, nós temos aqui, ó, quatro letras, né? Então, a gente vai ter, ó, permutação simples, né? De 4 elementos, que aí vai ser o 4 fatorial, tá? Então, ó, 4 fatorial. Pessoal, bom, quem usa aí, por exemplo, a calculadora financeira, tá? HP12C, que eu acho que é legal, né, para o mundo real, né, mundo dos negócios, o pessoal usa bastante. Então, lembra, né, ela tem as funções FG, que tem algumas teclas que tem o valor da função em branco, né? E tem o que está embaixo em azul e o que está em cima em laranja. Então, se vocês observarem aqui, ó, o n fatorial está aqui abaixo do número 3 em azul, né? Então, ó, CLX, ele limpa o visor, tá? Ele zera aqui o visor. F CLX é melhor porque ele limpa a parte financeira e limpa aqui a parte estatística. Então, por exemplo, ó, a gente quer fazer lá, era 4 fatorial, né? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, basta vir aqui, ó, 4, como está em azul, ó, abaixo do número 3, aí é só apertar agora a função, ó, G. Ó, quando apertar o 3, ele está usando, pode ver que o G vai aparecer no visor, né? Aí ele vai usar aqui, ó, N fatorial. Apertou aqui, ó, 24 possibilidades, tá? Então, a gente teria, ó, 24 possibilidades aqui, ó, nessa continha aqui nossa, né? Lógico que aí tá, fazer de cabeça e tal, né? Tô mostrando a ferramenta, né? Para quem não está habituado, acostumar, ou quem usou e já faz um tempo que não usa, né? É legal sempre usar, né? Porque, ó, lembra, isso aqui seria assim, ó, só para lembrar, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Aí tá fácil, mas se fosse 50 fatorial, aí já não é diretão assim, né, de cabeça, tá? Então aqui, ó, vai dar 24 possibilidades. Tá certo? Ó? Então nós teríamos, né, 24 possibilidades para resolver esse fatorial. Tudo bem? Maravilha, né? Fantástico isso, não é? É muito legal. Quer ver, ó? Vamos pegar lá o R. O R tem uma função... Bom, eu particularmente, eu vou ser bem sincero, tá? Eu não sei usar muito bem o R, não. Chega uma certa idade, né? A gente já tem muita paciência para aprender as coisas, né? As coisas de software, né? Software é uma ferramenta. Eu acho assim, vocês aí que são jovens, tá muito na moda aí, né? O R, assim, é legal porque é público, é livre, né? E não só no meio acadêmico, tá? Meio empresarial também. E o Python, né? O Python está bem na moda. Eu acho que é bom os dois, né? Aprender os dois aí. E os demais, tá? Eu sou de uma geração mais antiga, né? Meu negócio era MATLAB, o Stata, né? Eu me viro, eu vou me virando, entendeu? Eu não sou assim um expert, assim, você manja tal coisa, eu me viro, tá? Então, e o R é legal, né? Eu tô gostando muito aí, porque tem muita coisa pronta, né? Você joga aí na internet, aí já sai muita coisa aí calculada, muita coisa pronta, que nos ajuda bastante, né? Então, por exemplo, ali, ó, aquela conta, ele tem uma função aqui, ó, de factorial, ó, fatorial, tá? Então, supor, fatorial do número 4. Ó, digitamos lá a função, né, número 4 entre parênteses, aí dá lá Ctrl Enter. Ó, a resposta ele colocou aqui, tá vendo? Ó? Então, aqui desse lado, ó, 24, tá? Então,
essas operações básicas aqui no R, você pode usar aqui como uma calculadora também, né? Igual a gente está fazendo, né? Se quiser digitar aqui também dá certo, mas eu gosto de fazer aqui, ó, só para a gente ir fazendo um paralelo, tá? Então, ó, se quiser, sei lá, fatorial, ó, factorial, vamos supor do número 10, tá? Então, você vai pegar aqui, ó, 10 fatorial, né? Aí, ó, Ctrl, Enter. Tá vendo? Ó, já dá aqui um número grande, ó. 3.628.800, né? Tá aqui no canto esquerdo. Tudo bem, então? Então, assim, aí é legal, né? Vocês já estão bem habituados, tá? Eu vou fazendo aqui só para a gente ir brincando aí, né? Só para dando uma descontraída, né? Usar uma ferramenta aí, eu acho que é de grande valia, né? Então, isso aí acaba otimizando bastante a nossa vida, tá? Pessoal, então vamos lá, hein? Então, ó, aqui são essas contagens iniciais, né? Multiplicação, então, a gente tem lá procedimentos, né, na sequência, tá? K procedimentos. Cada procedimento tem lá uma quantidade de possibilidades, tá? Então, N1, N2 até NK. Então, se quiser saber o número total, né, de execuções, tá aqui. Basta fazer a multiplicação deles, tá? Depois, permutação, fazer a troca, né? Permutação simples, tá? Não tem nada repetido. Então, a gente vai trocar e a ordem dos elementos é importante. Então, basta fazer aqui, ó, o N fatorial. Tudo bem? Muito bem. No entanto, dá para a gente fazer aí algumas contagens, né? Um pouquinho mais elaboradas, tá? Então, deixa eu colocar aqui com vocês, ó. Então, por exemplo, vamos colocar ali item C, só seguindo a ordem nossa, né? Vou colocar aqui, ó, item C. A gente tem lá os arranjos, não era assim, ó? Arranjos simples, tá? Vamos trabalhar o caso mais tranquilo também, nada demais. Então, tá lá, ó, arranjo simples. Então, a gente vai fazer um arranjo, por exemplo, de N elementos tomados K a K. Então, a gente tem lá, sei lá, a gente vai fazer agrupamentos, né, de K elementos tomados desses N's aí possíveis, tudo bem? Então, eles são retirados de tal maneira que um agrupamento vai se diferenciar do outro também pela ordem, né? Então, sei lá, você vai fazer um sorteio, a ordem importa, tudo bem? Então, você tem lá, sei lá, você tem um grupo de 80 alunos. Desses 80, a gente vai sortear 5, onde o primeiro sorteado vai ser o representante da turma, por exemplo, tá? O segundo sorteado vai ser o vice-representante. O terceiro vai ser o organizador de encontros de estudo. O quarto vai ser o monitor da turma de probabilidade, e assim vai. Ou seja, a ordem que está sendo feita, né, que está saindo aí as pessoas, importa, tá? Então, num grupo de 80, quantas são as possibilidades de a gente retirar, sei lá, 5 pessoas, sabendo-se que essa ordem importa. Tudo bem? Então, a gente vai ter aqui, ó, um arranjo. Então, a gente vai fazer um arranjo de N elementos tomados K a K. Vamos escrever isso aqui, ó. A gente vai ter, ó, um arranjo. A gente vai fazer um arranjo simples de N elementos tomados K a K. Tá certo? Ó. Então, o que isso significa, né? Então, tomados K a K, ó. Então, o que esse arranjo significa? Então, corresponde, vamos colocar assim, ó, a todos agrupamentos, tá? Todos os agrupamentos de K elementos, ó, de K elementos distintos, ó, retirados dentre todos os N elementos dados, tá? Todos os elementos dados. Ó, de modo que cada agrupamento, ó, isso aqui é um ponto importante, hein? Se diferencia do outro, ó, cada agrupamento se diferencia do outro, seja pela natureza, tá? Seja pela ordem dos seus elementos.
Tudo bem, ó? Então, esse aqui, pessoal, é um ponto aí bem importante, tá? Vamos colocar assim, deixa eu ver se ele vai. Ó, é que agora ele tá fazendo esses negócios todos, tá vendo? Os caras vão inventando atualização aí do sistema. Melhora, lógico, né? Vai melhorando, mas depois vem lá as atualizações para corrigir os bugzinhos, sabe? Mas tá bom, né? Vocês vão entendendo aí, tá? Ó, então, arranjo simples de N elementos tomados K a K. Vocês vão ler isso aí depois, né? Falar, pô, o professor não sabe nem separar a sílaba, né? Mas fica tranquilo, hein? Então, ó, vocês estão vendo aqui comigo, né? Que ele vai fazendo aí, mas aí depois vocês vão ajustando, tá? Eu acho legal assim, apesar da gente estar escrevendo aqui juntos, eu acho que quando for estudar, né? Para acompanhar a aula aí, legal. Vai parando o vídeo, né? Para o vídeo. Acho que escreva também, não fica só olhando, né? Porque olhar só a imagem assim é ruim, tá? É bom parar, escrever com as palavras de vocês, tá? Eu acho que isso aí ajuda bastante aí no aprendizado, tá bom? Eu acho que é bacana aí dar uma praticada nisso daí, né? Treinar bastante é bem legal. Pessoal, então, ó, o número de arranjos de N elementos tomados K a K, como que a gente pode calcular isso daí, tá? Então, eu vou colocar aqui a formulazinha. Então, quando a gente faz lá um arranjo, ó, vou colocar aqui, ó, arranjo, tá? Eu vou deixar um espaço aqui, tá? Vou colocar o índice ali, NKK. Então, isso aqui vai ser, ó, N fatorial, ó, dividido, vai ser, ó, N fatorial. Ó, a gente vai pegar esse cara aqui, ó, dividido. Aí embaixo a gente vai ter N menos K fatorial. Ó. Então aqui embaixo nós teremos, ó, N menos K, tudo isso aqui, fatorial. Ó, então isso aqui vai ser um arranjo. Ó, deixa eu colocar aqui com vocês. Só um segundinho aqui, ó. Isso aqui vai ser um arranjo de N elementos tomados K a K. Tá certo? Ó. Então, um arranjo de N elementos tomados K a K, a gente calcula aí dessa forma. Deixa eu só melhorar aqui um pouquinho, ó. Então, tá lá. Tá certo? Ó. Então, a gente pode calcular, né? Opa. Pronto, tá legal, né? Ó, então, arranjo de N elementos tomados K a K vai ser N fatorial dividido por N menos K fatorial. Tudo bem? Vamos destacar isso aqui, ó. Então, vamos lá, hein? Força aí. Olha só. Então, agora, um ponto importante é esse, né? Que a ordem vai importar aí nesse caso. Vou colocar aqui, vamos chamar lá de exemplo 3, então. Igual a gente estava fazendo antes, né? Vou colocar aqui, ó, exemplo 3, tá? Então, vou colocar assim, ó. Ao considerar um grupo, ó, de 5 pessoas, tá? Ó, 5 pessoas, onde 2 serão sorteadas, ó, sorteadas para formar uma comissão, tá? Então, por exemplo, ó, o primeiro sorteado será o presidente dessa comissão, por exemplo, tá? E o segundo, ó, o primeiro será o presidente e o segundo, tá? O segundo será, sei lá, o vice-presidente de tal comissão. Ó, de tal comissão. Tá certo? Ó, a gente vai ter isso daí. Então, aqui, ó, fica claro que essa ordem, ela vai nos importar, né? Então, a gente tem aqui, ó, a gente tem que a ordem, né, desse sorteio aí vai ser de suma importância, né? Porque o primeiro que sair, ele tem que já tem um cargo definido, né? Um cargo estipulado de presidente. O segundo, na sequência, vai ser o vice, tá? Então, aqui, ó, quando a gente for fazer esse tipo de conta, né, para saber aí
quantas possibilidades, né? Colocar assim, ó, qual o número de formações possíveis? Ó, quantas formações são possíveis? Vou colocar aqui, ó, quantas formações são possíveis, tá? Para a formação dessa comissão, né? Então, qual é a conta que a gente deve fazer? Então, vamos lá, bem tranquilo, né? A gente vai fazer lá o arranjo, que é essa ordem importa, né? A gente vai pegar aqui, ó. Então, vamos fazer aqui só um minutinho. Ó, então o que a gente vai ter? Então, a gente tem, ó, a comissão, o N ali seria 5, né? Onde 2 pessoas vão ser sorteadas. Então, a gente vai fazer aqui, ó, um arranjo, ó, de 5 tomados 2 a 2, tá? Esse vai ser o nosso arranjo, né? N fatorial, ó. Então, o nosso N é 5, tá? Vai ficar lá 5 fatorial, ó, dividido por N menos K. Então, o N é 5, né? Menos 2 fatorial. Pessoal, e só para lembrar essa conta aqui, né? Aqueles processos lá de simplificar, né? Quando for o caso. Então, por exemplo, aqui, ó, ele é 5, né? Vezes 4 vezes 3 fatorial, não é? Em cima? Mesma coisa, né? Porque embaixo, ó, 5 menos 2, 3, né? Então vai dar 3 fatorial. Aí corta, né? 3 fatorial com 3 fatorial. 5 vezes 4. Tá lá, ó, 20 comissões, tá? Então aqui, né? A gente tem lá 20 possibilidades, né? Que isso aí pode acontecer na formação aí dessa comissão, tá? Então, seria lá fatorial, né, de 5 dividido pelo fatorial de 3. Tá certo? Ó, então, a ordem importa, né? Então, a gente tem aí 20 maneiras que isso aí pode ser feito, tá? Bom, quer ver? Ó, vamos pegar lá, ó, se a gente fosse fazer essa conta aqui usando a calculadora, né, como se fosse o R aqui como calculadora, o que a gente pode fazer, né? Ó, a gente pega lá, sei lá, vamos ver se dá certo, ó, fatorial, aí tem lá dos 5, né? Aí vai ficar dividido pelo factorial do 3, né? Fatorial do 3. Vamos ver se dá certo, ó. Colocou lá, deu certo, né? Deu 20. Tá aqui, ó. Legal, né? Então a gente pegou ó, o fatorial do 5, né? Então divisão, né? A barrinha, barra, fatorial de 3, tá? Então, ele já calculou aqui pra gente, então deu lá 20 possibilidades. Tudo bem? Então, assim, dá para fazer aí numa boa, né? Então a gente pode usar aqui como uma calculadora. E isso aqui é legal, né? Porque você não esquece, né? Você vai fazendo aí, vai usando depois, lógico, funções, né? Aí vocês programam, fica um negócio muito melhor, né? Fica bem legal, bem interessante. Agora, olha só, ali a gente falou, quer ver, ó? A gente tinha dito que a ordem importa, né? Agora, por exemplo, vamos pegar, igual a gente falou lá, loteria, né? Pega a Mega Sena, por exemplo. Quando fala em Mega Sena, tem lá 60 dezenas, onde 6 serão sorteadas, né? Aleatoriamente. A ordem importa da saída desses valores? Não importa, né? A ordem não importa, por quê? Pode sair o 10 primeiro, né? Depois o 50, o 1, né? Isso aí não vai importar. Então, quando não importa a ordem, aí a gente tem a combinação, né? Vamos colocar aqui, ó, combinações simples, tá? A gente vai parar em combinações. A gente, lógico, dá para fazer um monte de coisa, né, nisso aqui, mas não vai ser o nosso foco aqui, tá? A gente vai usar isso aqui algumas ferramentas. Aí, lógico, se precisar de alguma outra coisa depois, tá? No decorrer da disciplina, aí a gente vai relembrando aí, tá? Mas as principais são essas, ó. Combinações, ó, simples, tá? Então, ó, a gente vai ter uma combinação simples de N elementos tomados K a K, tá? Agora, os agrupamentos formados pela combinação diferencia-se apenas pela sua natureza. Então, assim, a ordem não importa, tá? A ordem não vai importar. Então, vamos colocar aqui, ó. Ele está na mesma linha, né, de formação de agrupamentos, ó. Vou colocar assim, ó. Na mesma linha
de formação de agrupamentos, tá? Bem parecido lá com arranjo, né? Ó, tem-se que a combinação, ó, combinação simples, vou colocar assim, ó, de N elementos tomados K a K. Agora, assim, a base, né? Vou até colocar aqui com detalhes, tá? Ó. No entanto, colocar assim, ó, no entanto, diferentemente do arranjo simples, ó, diferentemente do arranjo simples, os agrupamentos formados pela combinação diferencia-se apenas pela sua natureza, né? Pela sua natureza e não pela ordem em que aparecem os seus resultados. Tá certo? Ó? Então, a ordem aí, né, não importa. Pessoal, olha só. Quer ver? Ó? Então, a ordem que aparece os resultados, tá? Isso aqui não vai importar. Aí aqui, sei lá, vamos pegar aqui como um exemplo, se a gente pensar assim, sei lá, se é um grupo de 8 executivos, tá, de uma empresa, aí quantas comissões podem ser formadas por 3 membros? Mas cada membro tem o mesmo poder, tem o mesmo poder de voto, tá, alguma coisa assim. Então a ordem tanto faz, né? Se o cara é o primeiro, se ele é o segundo, o terceiro, isso aí não importa, tá? A gente teria lá uma combinação, né? Ó, aí para fazer essa conta, aí vamos ver aqui as notações, né? Deixa eu colocar aqui, ó, só para lembrar, né? Para lembrar isso aqui, ó. Pessoal, então aqui, o que a gente tem, ó? Como que a gente faz aí, parecido lá com arranjo, né? Ó, vou colocar aqui, quer ver? Vou fazer assim, ó. Quando a gente tem lá combinação de N, K, K, ó, pode ser essa simbologia, tá? Um Czão aí, N, K, K. Como também é muito comum a gente usar, né? Assim, ó, entre parênteses, né? N, K, K, tá? A gente vai usar bastante essa segunda aqui, tá? Ó, combinação de N, K, K. Peraí, esse N aí não ficou muito legal, não. Deixa eu vamos tentar melhorar aqui, tá? Ó, a gente vai ter aqui, ó, combinação. Ficou melhor, né? De N, K, K, tá? Pessoal, aí a conta, né? É parecido ali, né? Quase com o arranjo, só que aí agora, como a ordem não importa, né? A gente tem que descontar ali o K fatorial. Então a ideia é o quê, ó? N fatorial. Esse aqui a gente vai usar bastante, tá? Em cálculo de probabilidade. Ó, sobre N menos K fatorial. E aqui embaixo ainda vezes K fatorial. Tá certo? Ó. Então, essa, ó, é a formulazinha aí. Essa a gente vai usar muito, né? Essa aqui a gente vai usar muito. A gente vai trabalhando lá com distribuição binomial, tá? A gente vai usar bastante aqui esse tipo de conta. Então, essa notação aqui, ó, ela é muito comum, tá? Essa aqui também, ó, combinação de N, K, K. É só notação, tá? A gente vai usar bastante essa daqui, ó. Quando a gente fala na parte da distribuição binomial, né, que a gente vai ver depois, a gente acaba adotando mais essa daqui, tá? Mas nada impede, né, se quiser usar essa, sem problema nenhum. Certo? Ó, dá uma olhada aí com calma. Ver se tá tudo ok, tudo tranquilo. Vamos ver um exemplinho aqui, ó. Só para ilustrar. Exemplo 4, né? Ó. Vou colocar aqui, ó. Exemplo 4. Ó, exemplo 4. Vamos fazer assim. Eu vou deixar até na mesma linha daquele anterior,
para ficar bem claro, né, essa diferença do arranjo para a combinação. Então, vamos supor, de um grupo de 8 executivos, ó, de um grupo de 8 gestores, tá? De uma empresa, ó, 8 gestores de uma empresa, quantas comissões podem ser formadas com, por exemplo, sei lá, 3 membros. Beleza? Então aqui, pessoal, o que a gente pode ver? A ordem não vai importar, né? Ó, a gente tem aí que a ordem não importa, tá? Então a gente tem, ó, 8 gestores, onde nós teremos aí um sorteio de 3 membros, né? Então tanto faz, né? Se o cara é primeiro, segundo, terceiro, isso aí não importa. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Uma combinação, né? De 8 gestores, iremos tomar 3, tá? Então a conta aqui a ser feita, deixa eu colocar aqui, ó. Bem fácil, não é? Que é o módulo mais fácil, né? Do curso de vocês todo, ó. Isso aqui é bem tranquilo, ó. Você pega lá, ó, combinação, ó, de 8 tomados 3 a 3, tá? Então, isso daqui vai ser o quê, ó? N fatorial, né? 8 fatorial, ó, dividido por, vou colocar esse passo a passo, ó, 8 menos 3 fatorial, né? Vezes o K fatorial, ó, 3 fatorial. Aí lembra aqui, né? Facilitar a vida, quando for simplificar a conta aí, né? Aqui vai até 8 menos 3, 5 fatorial, né? A gente pode fazer assim, ó. Isso aqui é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Opa, esse 5 aqui ficou bem xoxo, né? Melhorar isso aqui, peraí. Aproveitar e tirar esse 6 daqui, tá? Puxa, acabei apagando o outro, né? O enunciado. Eu volto aqui, não tem problema. Exemplo, acabei apagando sem querer. Exemplo 4, ó. Então, a gente tem lá de um grupo, né? Ó, de um grupo de 8 gestores, tá? Grupo de 8 gestores de uma empresa. Quantas comissões podem ser formadas com 3 membros, tá? Apaguei ali sem querer. Vou colocar aqui um pouquinho mais para cima, tá? Ó, então a gente vai ter lá, né? Deixa eu só voltar aqui a conta. Então é 8 vezes 7, né? Só para melhorar aqui, ó. Aí vezes 6 vezes 5 fatorial, tá? Aqui embaixo, ó, vai ficar o quê? 8 menos 3. 5 fatorial vezes 3 fatorial. Então aqui é legal, ó, corta, né? Corta. Ó, 3 fatorial, 3 vezes 2, 6, né? Vai cortar, né? Ó, corta. 8 vezes 7, 56 possibilidades. Moleza, então? Tranquilo? 56 possibilidades, né? Para esse caso, para formar essa comissão. É lógico, montar todas as possibilidades, imagina, né? A gente listar 56 formas, é inviável, né? Assim, é pequeno, mas já é inviável, tá certo? Se pegar um caso maior, né? Fica pior ainda, tá? Ó, então a conta aí, lógico, a gente faz aqui, né? Agora vamos brincar lá um pouquinho, ó. A gente pode fazer lá no R, né? Deixa eu só abrir ali com vocês, tá? Ó, vamos pegar aqui. Então a gente pode fazer lá, né? O fatorial de 8, ó, vai ficar assim, ó, fatorial, vamos usar como calculadora, né? Número 8, ó, dividido embaixo, fatorial de 5, né? Vamos colocar entre parênteses aqui, ó, fatorial do número
5, e aí embaixo ainda vezes fatorial, ó, do número 3, né? Ver se está certo aqui aos parênteses, creio que sim, Ctrl Enter, 56, maravilha, hein? Maravilha, tá lá, ó, 56 aí, possibilidades. Tá certo então? Tranquilo? Moleza até aí? Facílimo, né? Pessoal, quer ver? Já que a gente estava falando lá em loterias, deixa eu só mostrar aqui uma curiosidade, que às vezes isso aí passa batida, a gente nem percebe muito, né? Deixa eu ver se está aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, ó, Mega Sena. Depois teria que jogar ele. Não sei se aqui ele coloca preço. Acho que coloca. Ó. Tá aqui, ó. Ó, para apostar 6 dezenas, tá aqui, ó, 4,50, tá? Ó, tá aqui 4,50. Tá lá, né? Ó, 60 dezenas, a pessoa vem aqui e escolhe 6 dezenas. Tá certo? Então, por exemplo, qual é a chance da pessoa ganhar na Mega Sena, né? Então, a gente tem quantas possibilidades, por exemplo, tá? Quantas possibilidades? Depois a gente vai falar, né, no caso das probabilidades, tá? Propriamente ditas. Mas se a gente quisesse, por exemplo, o tamanho das combinações, né? Das combinações, ó. Se a gente pegar aqui, ó, vamos colocar como exemplo 5, só para ilustrar aqui, ó. Ó, exemplo 5, tá? Pessoal, então no exemplo 5, vamos colocar assim, ó, Mega Sena, né? Então a gente tem lá, ó, 60 dezenas combinadas 6 a 6, tá? Então a conta aqui, ó, para achar o número de possibilidades, né, de formação de dezenas, porque a ordem não importa, né? Então o que que a gente teria aqui, ó? A gente teria que fazer aqui, ó, combinação, ó, de 60 dezenas tomadas 6 a 6, né? Que você pega lá, pode sair, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6? Pode, né? Pode sair 1, 2, 8, 9, 10, 11, sei lá, e 50? Pode, né? Então, assim, quais são as possibilidades, tá? Então, é lógico que é inviável a gente listar todas, né? Mas a conta, né, dá para fazer, ó. O que que a gente tem, ó? Combinação de 60, 6 a 6. Então, a gente vai ter, ó, n fatorial. Então, 60, ó, fatorial, dividido, ó, n menos k, 60 menos 6, né? 54, ó, 60 menos 6 fatorial, né? Vezes k fatorial, que 6 fatorial, né? 6 fatorial. Ó, então a conta aí é 60 fatorial dividido por 54 fatorial vezes 6 fatorial, né? Vamos fazer lá no R. Ó, vamos colocar lá. Ó, então essa conta aí, né? Não vou nem simplificar lá, né? Daria para simplificar, lógico. Vamos fazer aqui, ó. Fatorial, ó, de 60, né? Aí dividido. Aí embaixo, ó, fatorial, tá? 54, né? Fatorial, porque era o 60 menos 6, vezes fatorial do 6, né? Do 6, estava lá, 6 fatorial multiplicando, não é isso? Ó, fazendo a conta aí, Ctrl Enter. Olha só, pessoal. Tá aqui, ó. 50 milhões, 63.860 possibilidades. Então, imagina, o cara faz uma aposta única, é uma chance em 50 milhões, tá? É isso que acaba acontecendo aí. Tudo bem, ó? Então, se a gente pegar aqui, ó, deixa eu só anotar aqui o resultado, tá? Pessoal, então, o resultado disso aqui, ó, então, dessa conta aí, né, só para deixar aí registrado, então deu lá, ó, 50 milhões, 0,63, 860, ó,
possibilidades, tá? Então tá aí, né? A chance aí bem baixa, né? Por isso que normalmente, né, é difícil, né, achar alguém, né, que já ganhou, porque a chance é baixa, né? Você tem uma chance em 50 milhões. Depois a gente vai, lógico, quantificar isso lá em termos de probabilidade. Por enquanto, né, é só a gente só está lembrando aí a parte dos métodos de contagem, né? Só para a gente ver aí o tamanho, né? A gente vai trabalhar muito esse conceito depois aí de quantificar o tamanho que a gente tem desses casos. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Ver se está tudo certo até aí. Bom, pessoal, então o que eu queria passar para vocês aí nesse vídeo, né? Nessa aula, era basicamente isso daí, tá? Só para a gente lembrar aí os métodos de contagem mesmo, propriamente ditos. E dá uma treinada, né? Lê aí com calma, refaz, tá? E lembra sempre, vamos tentar, sempre que possível, tá? Vamos usar lá o R como ferramenta, calculadora HP12C também, quando der também fazer alguma conta ou outra, eu vou usando aí, só para a gente ir lembrando, tá? Então, a gente se fala no próximo vídeo aí. Muito obrigado e até o próximo.